Fala aí, pessoal, deixa eu passar uma visão rápida aqui do gráfico do Bitcoin. Tô rouco, mas vai do jeito que tá. O que acontece? Desde o final de 22, o preço ele trabalha dentro desse suporte inclinado aí. Então a gente está numa tendência forte de alta. Porém, quando ele perdeu essa LTA aí, foi o momento que ele perde. Ele não perdeu a tendência de alta, porém, ele perdeu a força dessa tendência de alta. Por quê? Porque, deixa eu puxar aqui desde o primeiro movimento, tá? Vou jogar as 5 ondas aqui, ó. A gente começa aqui, onda 1, 2, 3, que é a mais forte, 4, 5. Essa parte aqui já é a parte da distribuição, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aí, espaçamento entre os topos. Isso em se tratando de gráfico semanal. Olha a diferença. Desse topo, onda 3 ela é ampla, desse topo, e aqui foi um espaçamento muito curto. Então, aqui eu já detectei distribuição, simples assim. Lógico que eu levei outros parâmetros, principalmente volume, dentro da minha análise, mas eu não vou... Isso não vem ao caso agora. Então, somente pelo fato do espaçamento ter diminuído, a força diminuiu, isso é simples. E o que acontece? Por que não perdemos a tendência? Por mais que ela tenha se enfraquecido, por conta fundo mais alto, na verdade topo mais alto, fundo mais alto. Porém, o espaçamento ele encurtou, porque olha a distância desse fundo aqui, ó, para esse e agora para esse. Embora a gente não tenha perdido a tendência, ela está mais fraca, beleza? Não é a minha opinião, eu somente estou fazendo a leitura gráfica para vocês, simples assim, beleza? Então a gente tem isso em mente, a gente continua em tendência de alta, porém dentro de uma distribuição num período mais longo, tá? Agora tem a primeira situação aqui. Voltar pro final de 21. Olha o que aconteceu aqui, final de 21. Deixa eu jogar essa parada aqui, peraí, deixa eu jogar essa aqui. Final de 21, topo, rompeu, fez um topo e não continuou. Beleza? Qual é o certo após um rompimento? O preço ele tem que esticar. Beleza? Rompeu, tem que esticar. Só que à medida que o preço ele começa a formar e finalizar um topo com espaçamento curto entre o topo anterior, beleza?
ele já está demonstrando aí uma fraqueza dessa tendência, beleza? Porque o investidor, ele vai estar olhando o gráfico semanal para investimento, tá? Então, qual é a situação que eu estou vendo muito parecida com 21? A fraqueza dessa tendência demonstrada nos topos, um espaçamento muito curto, o preço ele não tracionou, beleza? E eu acredito que a gente possa fazer esse movimento aqui, ó. A gente está exatamente, porque no caso de 21, a gente basicamente formamos um topo duplo, que é uma figura de reversão, tá? Agora a gente pode estar formando um ombro, cabeça, ombro. E tem mais um problema aí. Deixa eu apagar essa porra. Tem mais um problema que eu vejo. Embora o estocástico, toda vez que ele toca essa região aqui, ó, essa região próxima dos 20, ele me sinaliza o seguinte, presta atenção aí, que embora a gente não saiba a força, mas a gente vai ter um repique de alta, beleza? Então ele está demonstrando isso ao longo do tempo. Se você pegar o histórico, ele sempre dentro de uma tendência, ele vai sempre dar essa oportunidade. Agora a fase de bear já é diferente, porque ele vai se manter mais tempo ali próximo do 20. Mas antes da gente entrar, a gente tem que sempre ter um repique, igual aconteceu aqui, ó. A primeira vez que ele visita, tá? Iniciando uma tendência de baixa de longo prazo, a primeira vez ele sempre tem um repique, depois ele fica um tempo. Por quê? Porque ele fica sobrevendido por conta do despejo. Então, ele entra em bear market, ele não vai sair dessa região aqui, ele vai ficar bastante tempo, meses nessa região. Mas o primeiro repique, ele sempre acontece. Beleza? Porque a gente ainda está em tendência de alta. Porém, o investidor ele está olhando esse movimento aqui, ó. Tá muito similar, tá? Esse é outro ponto. Agora, deixa eu começar a traçar umas linhas aqui. Então vamos lá. Aqui está se formando uma figura no tempo gráfico mais curto, mas eu vou jogar aqui no semanal, não tem problema não, tá? Quando a gente entra aqui, deixa eu jogar no diário. Quando a gente entra em uma tendência de baixa, né? A gente entra numa tendência de baixa, a maior probabilidade do triângulo é continuar essa tendência de baixa, beleza? Porém, esse volume aqui invalidou, beleza?
invalidou essa figura gráfica. Então, a gente vai ter um repique. E por que eu falo a zona a partir dos 100 ali? Vocês acham que eu tiro da minha cabeça? Então vamos lá. Vou deixar aqui no diário aqui, ó. Deixa eu puxar aqui primeiro. Não, deixa eu puxar invertido. Beleza. Por que a galera tá falando que isso aqui é uma bandeira? Porque a gente está preso aqui em retração de 23%, beleza? Tá, mas vamos lá. O que acontece? Eu tô de olho nessa zona aqui, ó. Lembra que eu falo, posto para vocês lá, quando a gente chegar ali a partir dos 100, vou ficar atento ali qual é o movimento que vai estar fazendo preço, porque justamente olha essa região aqui. Eu gosto de jogar o 75 também, tá? Vamos lá. Olha essa região aqui. Essa região vai ser a mais importante quando o preço bater aqui, voltar. Beleza? Porque a partir do momento que o preço ele consiga transpassar o 61, e se for o caso 75, ele automaticamente ele vai estar demonstrando uma força assim muito, uma retomada da força de compra. Porém vai ser uma zona que vai ser difícil de passar. E é justamente aquela zona que vai puxar aquele desenho de reversão. E como se não bastasse, deixa eu jogar aqui no semanal. Porra. Como se não bastasse. Caralho, peraí. A gente ainda tem essa linha de tendência de alta aí, que normalmente o preço ele toca antes de reverter uma tendência, principalmente com o estocástico aqui embaixo. E é uma zona que está batendo entre 61 e 75. Então é bem plausível que o preço ele faça isso, tá? Agora eu não vou cravar esse movimento aqui, por quê? Porque quando a gente chegar aqui nessa região, eu vou ter que analisar o gráfico para ver qual é a maior probabilidade, beleza? Então eu tô deixando essa análise aí para poder vocês tomarem como base aí. E é muito difícil o preço não voltar para essa região aqui. É muito difícil. Acredito que ele vai voltar para fazer um trade, pô. Eu precisava que o preço fizesse isso, perdesse essa região aqui, tá? Que aqui seria uma zona ótima de meter um long até os 100k. Queria que acontecesse isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí a gente reage à movimentação.
mais que o preço ele vai buscar aqui, ele vai. Beleza? Se puderem aí, mete o dedo no like, se inscreva no canal aí, valeu? Se quiserem mandar aí algumas perguntas aí no comentário do vídeo, vou dar uma lida durante o dia e de repente eu posso trazer aqui um próximo vídeo com a dúvida da galera aí, valeu? Valeu, um abração aí, um bom 2026 para todo mundo aí, valeu.